Na aula passada, nós falamos da necessidade do prefeito, depois de ter tomado a decisão política de fazer educação, né, de fazer uma educação de qualidade, a necessidade que ele tem de combinar com o povo, né, de trazer o povo para junto de si, sem medo de sombra, sem medo de que alguém vai ser mais, vai aparecer mais. O que deve aparecer numa cidade é a vida com qualidade do povo, né? Por isso que o próprio Cristo diz no Evangelho: eu vim para que todos tenham vida e vida com qualidade. Eu não vou me cansar de repetir esse texto evangélico nunca, porque esta é a finalidade da nossa caminhada, este é o escopo dos nossos sonhos. E hoje eu quero falar da importância de se fazer um inventário, né? De fazer um levantamento, porque o prefeito tomou a decisão, combinou com o povo, mas não sabe por onde começar, né? Então tem que fazer um inventário. Bom, só lembrando mais uma vez, eu sou Walter Pergoré, ex-prefeito de Apucarana, e estou aqui com alegria trabalhando essa questão da educação integral. E o meu grande sonho é que isso se torne realidade no Brasil inteiro logo, logo. E não só nas primeiras séries do ensino fundamental, de primeira a quarta série, mas de primeira a nona série, pelo menos, e se puder até no segundo grau. Isso é uma outra história, não é? Então, só para lembrar, né? Nós estamos trabalhando juntos e eu acredito que todos nós, você que acompanha, eu que estou aqui transmitindo essa experiência que eu adquiri ao longo da minha vida, que todos nós temos os mesmos propósitos, né? Cumprir a nossa missão. Bom, então, eu estava falando que o tema de hoje é exatamente a necessidade de fazer um inventário. Como você está percebendo, nós estamos colocando passo a passo como é que a gente pode implantar a educação integral, né, para aqueles que ainda não começaram, para aqueles que não sabem por onde começar. Então, depois de tudo isso, né, depois de ter tido esta visão histórica, que não é uma coisa de hoje, mas é uma coisa de, pelo menos da década de 30, aqui no Brasil, que se fala em educação integral, e a própria Constituição Federal, ela fala disso sem usar a expressão educação integral, né? Bom, e agora eu fico feliz de saber que muitos prefeitos no Brasil já tomaram a decisão e já começaram a fazer educação integral. E daqui para frente, até porque a orientação do Ministério da Educação, através do programa Mais Educação, é que se implante de vez a educação integral. Então, depois de tudo isso, depois de tomar a decisão, não, agora eu quero fazer, eu vou fazer, eu sou prefeito para mudar a vida do povo, eu quero que o povo seja feliz, né? A partir daí, fez o combinado com o povo. E agora precisa fazer um levantamento da situação, é um inventário, né? Então, após essa tomada de decisão política e a opção por essa proposta de educação integral no município, né? Após a celebração dos pactos, como nós já dissemos, com a sociedade, com a respectiva sensibilização e conscientização das lideranças locais, após a motivação dos educadores, então inicia-se um planejamento de implantação que começa com a realização de um inventário. Inventário do quê? Inventário dos recursos materiais e espaços disponíveis na cidade. Mas não apenas. Eu tenho que fazer um inventário dos recursos humanos também, né? Disponíveis para me ajudar nesse processo de educação integral. E a opção pela educação integral é uma verdadeira quebra de paradigmas. Ou seja, sai-se do convencional para o aparentemente complexo. E por que eu digo aparentemente complexo? Me lembro que no ano 2000, quando eu fui eleito prefeito, né, eu ainda não tinha tomado posse, eu reuni os professores, eu tinha esta motivação, e já disse lá atrás por quê, né, só relembrando, né, na campanha eleitoral de 2000, numa visita num bairro pobre, Jardim América, lá no meu município, aquela criança que estava encostada na barriga da mãe, grávida, e é uma menina de uns 8, 9 anos, não me lembro exatamente, e eu perguntei para ela, fiz aquela pergunta, né, que você vai ser quando crescer, e ela olhou para a mãe, e aí ela me respondeu: eu quero ser médica. Então basicamente ali, eu tomei a decisão de fazer educação integral. Era começo de campanha. E a partir daquela conversa, aquela menina me inspirou, aquela cena ao redor da fossa, aquela cena me inspirou a lembrar que eu não podia simplesmente ser um prefeito como outros. Era preciso ser um prefeito com diferenciais. E o maior diferencial era exatamente mudar decididamente a vida das pessoas. E teria que começar pela educação integral. Bom,
E as maiores dificuldades para se iniciar um processo de educação, eu estava dizendo que quando eu comecei, eu reuni os professores, né, e os professores ficaram apavorados porque não tinha estrutura, não tinha nada, não tinha carteira suficiente, não tinha panela suficiente, não tinha refeitório, não tinha banheiro para deficiente físico, não tinha nada, né? Era preciso fazer um inventário. Então, por isso que eu quero falar hoje da necessidade desse inventário, né? E as maiores dificuldades desse processo de educação integral e em tempo integral estão relacionadas à falta de espaços, falta de estrutura, falta de material pedagógico, didático, etc. E falta de pessoal preparado e motivado também, né? Os professores, eles eram formados e são formados até hoje, por esse Brasil afora, para dar aula na educação convencional. Daí a necessidade de se proceder a um inventário de tudo que há na escola e na cidade. Vejam, não é só na escola e na cidade, né? É tudo que a gente pode utilizar na cidade, tanto na área pública quanto na área privada, né? O inventário traz surpresas agradáveis, surpresas positivas, quanto aos recursos financeiros, quanto aos recursos materiais e quanto aos recursos humanos. Todo mundo conhece aquele ditado que diz: quem procura, acha, né? Aliás, o próprio Evangelho diz: a quem procura, né, achará. A quem pede, receberá, quem busca e assim por diante. Então, na verdade, a gente teve grandes surpresas nesse processo quando a gente fez o inventário. Que tipo de surpresas? Por exemplo, fomos descobrindo que se a escola não tinha uma biblioteca, às vezes tinha lá meia dúzia de livros, mas tem uma biblioteca na cidade, biblioteca central na cidade, que é pouco usada. De vez em quando alguém busca, né? E como nós vimos lá atrás, né, nos mentores da educação integral, nós percebemos que a leitura é fundamental. A criança aprende a falar, aprende a escrever a partir de um processo de leitura afinado, um processo afinado de leitura, né? Então, às vezes, nós temos uma bela biblioteca, tem uma biblioteca numa casa paroquial, tem uma biblioteca, a biblioteca pública municipal, que é muito pouco usada, os livros são muito pouco consultados. Está aí uma preciosidade, está aí uma coisa fantástica e que às vezes a gente não contava, né? Ah, mas a escola é muito pequena, as salas de aula não são suficientes. Claro que não são, elas foram feitas para meio período, né? Metade das crianças de manhã, metade das crianças à tarde. É claro que não tem espaço, né? Porém, nós vamos ver que próximo da escola, ou na frente da escola, tem uma praça, que foi feita e às vezes se usa uma vez por semana, que as famílias vão lá na praça, que as crianças vão brincar, e se pode desenvolver algum tipo de atividade na praça. Nós fomos vendo através do inventário, e cada município vai descobrindo que tem um clube, que tem piscina, que tem campo de futebol, que tem sala de ginástica, que usa uma vez por semana. As próprias igrejas, às vezes, são usadas uma vez por semana, tanto igrejas católicas quanto igrejas evangélicas. Então tem espaço ocioso na cidade, em todos os lugares. Tem um parque na cidade que pode ser utilizado, tem uma indústria que tem lá uma atividade social, além da atividade produtiva. Então são muitos equipamentos, muitas estruturas. E aí começam a surgir coisas interessantes. Os voluntários, os colaboradores voluntários, aqueles que vão disponibilizando o seu tempo, disponibilizando o seu aprendizado ao longo da história, né? E eu me lembro que, até na minha cidade, eu construí o Clube da Sabedoria. O que era o Clube da Sabedoria? Pessoas idosas, os aposentados, acima de 60, como eu, né? Mas não estou aposentado ainda, né? Eu pretendo trabalhar por pelo menos mais 50 anos, né? Mas que tem uma história, os aposentados, que aprenderam tanto, que aprenderam ofícios, e que hoje não se ensinam mais esses ofícios, né? Então as pessoas se disponibilizam, se colocam a serviço para ensinar às crianças ofícios que antigamente eram importantes e que hoje foram perdendo razão de ser. Então, a partir do inventário, nós descobrimos coisas fantásticas para começar um processo novo de educação integral. Já não partiremos do nada, não partiremos do zero, apenas da escola acanhada que nós temos, mas nós temos uma baita infraestrutura. Bom, então,
Na próxima, hoje nós vamos parando por aqui. Na próxima aula eu quero abordar um tema que eu acho muito importante. Eu comecei a falar um pouquinho agora. É a educação integral e a cidade educadora, né? Toda a cidade tem que ser educadora. Então, até a próxima aula.